tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui os nossos estudos em literatura sobre o romantismo no Brasil e vamos tratar da primeira geração, da parte poética, né? Da produção de poesias, ok? Vamos continuar com o contexto histórico. Nós sabemos do panorama mundial, das muitas revoluções, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, as revoluções liberais contra o absolutismo. Havia-se um cenário de destruição, de muitas revoltas e muitas perdas. No Brasil, não era diferente, apesar de que aqui nós apenas sofríamos os reflexos do que acontecia na Europa. Como assim? O Brasil estava sendo colonizado por Portugal nesse período e foi um período onde Napoleão decretou o bloqueio continental contra a Inglaterra e Portugal, pelo fato de ser amigo, digamos assim, não amigo, mas que dependia, né, da Inglaterra pelo comércio, por conta do comércio, ela decidiu que não ia atender a esse bloqueio de Napoleão. Só que aí Napoleão avançou para Portugal, né, justamente por essa questão dessa desobediência, vamos colocar assim. E com medo das tropas de Napoleão, o que é que Dom João VI fez? Pegou toda a corte, toda a família real e vamos para o Brasil. E lá fica bem mais difícil, né? Então, em 1807, eles saíram de Portugal, mais de 10 mil pessoas, e chegaram em 1808 ao Brasil. E é esse período que começa no Brasil toda uma modernização, né? Biblioteca pública, né? Imprensa, máquinas de imprensa, né? Tudo começa a melhorar. Todo esse movimento moderno começa a chegar à colônia brasileira. E nesse período, quando a família real se instala aqui, em 1808, além dessas mudanças, né? Logo em seguida nós temos o quê? A independência do nosso país. E como nós temos a ascensão da burguesia na Europa, né, apesar de não haver burguês aqui, mas a nossa literatura pega todas essas características que atende aos anseios e valores burgueses também. Vamos lá? Como eu havia falado, a ascensão da burguesia também tem reflexos no Brasil, apesar de essa classe ainda não nos pertencer. A vinda da família real em 1808, né, com toda essa modernização, com jornal, que propiciou a publicação de algumas literaturas, né, a biblioteca pública, aconteceu a independência do Brasil em 1808. Com essa busca, com essa declaração da independência, o que acontece? O brasileiro vai atrás de uma identidade cultural que seja registrada, escrita, né? E aí nós tivemos como meio a literatura. Então a literatura romântica brasileira desse período, ela está justamente buscando mostrar o Brasil para o mundo, criando a sua identidade nacional, uma literatura genuinamente brasileira, com características do romantismo europeu e Portugal, mas principalmente com algumas características também mais nossas, né? Apesar de haver nesse período ainda uma mistura com algumas características do classicismo, mas nós veremos qual foi a evolução desse período em relação a essas características, tá bom? O romantismo no Brasil iniciou e teve como marco inicial a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades. Essa publicação de Gonçalves de Magalhães determinou, digamos assim, a introdução do romantismo no Brasil em 1831. Nesse mesmo período, a revista Niterói foi publicada em Paris e também considerada a precursora desse movimento. Quais são, então, as características do romantismo no Brasil? Aí nós retomamos novamente aquelas características mais gerais do romantismo e colocamos aqui a vocês, relembrando a liberdade de expressão, de criação, né? A oposição ao classicismo, o sentimentalismo exacerbado, exagerado, o subjetivismo, né, que está relacionado ao sujeito, ao eu, ao individualismo, né, as dores da minha alma, os meus sentimentos, as minhas angústias. Também o culto à natureza, nós vamos ver muito isso aqui, né, porque é uma forma de caracterizar o país, o Brasil, de falar do que nós temos
Só que não é uma natureza como ela realmente é, mas uma natureza idealizada, paradisíaca, plástica. Nós temos também o escapismo, e vamos ver muito isso na segunda geração, e a idealização da natureza, da mulher, do herói nacional, que nós vamos tratar agora na primeira geração. E principalmente o nacionalismo, o patriotismo, o ufanismo. Nesse período, gente, da independência do Brasil, não sei se vocês vão lembrar, mas foi quando houve a criação do nosso hino nacional. E pela letra desse hino a gente pode observar o romantismo, o ufanismo, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico com brado retumbante. Então tudo isso são características românticas próprias desse período. Quero colocar também, lembrando aqui uma dessas características, observem aí, o indianismo, o brasileirismo, porque aqui nós buscamos o quê? Aproximar a linguagem do povo. É quando nós começamos a deixar um pouco de lado essa questão da linguagem culta e tão rebuscada, que a gente viu bastante no Barroco e que o classicismo também retomou, mas que agora, com essa literatura mais nacionalista, nós utilizamos uma linguagem mais coloquial, digamos assim, mais próxima do público leitor. Vamos para a primeira geração romântica, então. No Brasil, a primeira geração romântica pode ser chamada de indianista. Por quê? Porque, sofrendo influência do mito do selvagem, né, de Jacques Rousseau, filósofo, de que ele tinha como tese que o homem nasce puro, o homem nasce íntegro, mas que a convivência com outras pessoas ou em sociedade é que vai transmutar isso, que vai modificar, que vai gerar os conflitos e que vai, digamos assim, tirar do homem essa perfeição que veio, né, da sua natureza, da sua naturalidade. E aí, na Europa, procura-se um herói nacional, porque em meio a tanta destruição precisava-se enaltecer o povo, enaltecer os feitos. Então, busca-se no cavaleiro medieval essa figura do herói nacional. Como no Brasil não tinha era medieval, né? Não haviam chegado até aqui os portugueses ainda, nós não tínhamos esse símbolo, nós não tínhamos o cavaleiro medieval, mas nós tínhamos o nativo, que eles chamaram de índio. Inclusive, quero colocar aqui um termo um tanto quanto inadequado, né? Mas um termo criado pelo europeu. Os indígenas que aqui estavam começaram não, eles foram colocados como herói nacional, como símbolo desse primeiro momento da busca da identidade do povo brasileiro. Mas não um índio natural, não um índio real, com seus problemas, dificuldades, não. Um índio idealizado, um índio nobre, de atitudes nobres. Vamos ver aqui. A primeira geração indianista deu-se de 1836 a 1850, né? E foi justamente nesse resgate de valores da cultura popular e folclórica, na busca dessa identidade nacional. Houve a criação de inúmeros poemas com a exaltação à natureza, exaltação ao índio, ao indígena, ao regionalismo, à realidade social, né, o que nós chamamos até de cor local, porque trata-se da natureza que é especificamente do Brasil. Como eu coloquei anteriormente, a obra que marca isso são Suspiros Poéticos de Saudade, de Gonçalves de Magalhães. Os aspectos essenciais desse período, né, nessa fase de implementação, de consolidação do romantismo no Brasil, traz algumas características, que é a influência de Jean-Jacques Rousseau, o mito do bom selvagem, como eu coloquei, e isso fundamenta a escolha do indígena como símbolo nacional, o predomínio do nacionalismo, do patriotismo, né, o ufanismo, que é esse patriotismo exagerado, exacerbado, o indianismo e o culto à natureza, a forte religiosidade, a poesia amorosa, idealizada e marcada pelos sentimentos, pelo eu. Aqui nós temos uma obra de Debré, né, retratando aí os chefes do Bororenos partindo para uma expedição guerreira.
E agora nós vamos ver os principais poetas da primeira geração romântica no Brasil. Nós temos aí Gonçalves de Magalhães, 1811, 1882. Ele foi considerado, como eu falei anteriormente, o fundador do romantismo no Brasil. É o marco inicial com sua obra Suspiros Poéticos e Saudades. Ele também escreveu uma obra bem interessante, se vocês puderem lê-la, leiam, que é a Confederação dos Tamoios, tá, de 1857. Os Indígenas do Brasil perante a História também é uma obra de Gonçalves de Magalhães. Gonçalves Dias foi o ícone, foi a figura principal, majoritariamente falando, desse período de produção literária no Brasil. Professor da Academia Brasileira de Letras, né? É bom a gente colocar, porque geralmente eles iam para Coimbra estudar direito, estudar medicina, e ele era professor, jornalista e grande escritor desse período também. Quem não conhece ou nunca ouviu falar na Canção do Exílio, que é quase um hino nacional brasileiro, né, que trata justamente da nossa natureza e da nossa nação. E Juca Pirama também é outra produção dele, e os Timbiras. Ele tem um estilo pessoal, um estilo próprio. Além de todas as características do romantismo, é importante a gente ressaltar algumas características do estilo pessoal de Gonçalves Dias, porque nós podemos observar isso em suas poesias. Ele escreve com muito equilíbrio, mas geralmente, quando ele trata das questões da natureza, elas estão intimamente entrelaçadas a uma saudade, a um saudosismo. Ele também escreveu poesias líricas, indianistas e nacionalistas. E as poesias líricas sempre têm uma lamentação pelo amor idealizado, um amor impossível, né? Difícil de acontecer. E principalmente por sua poesia indianista, onde ele retrata algumas características do povo mesmo indígena, alguns valores, digamos assim, dessas comunidades. Eu quero ler para vocês um pouquinho da poesia lírica dele, que traz por título Se se morre de amor. Se se morre de amor, não se morre, quando é fascinação que nos surpreende, de ruidoso sarau entre os festejos, quando luzes, calor, orquestra e flores, assomos de prazer nos raiam na alma, que embelezada e solta em tal ambiente, no que ouve e no que vê, prazer alcança. Aí é uma poesia lírica de Gonçalves Dias. A gente vê essa questão do amor inatingível, né? Idealizado e do exagero da emoção. Mas não se morre de amor, como ele mesmo diz. Quero trazer também aqui de Juca Pirama, do Gonçalves Dias, um trecho. Na verdade, são 10 cantos, esse poema é bem longo, e ele vai tratar da história de um jovem timbira, né? De um jovem tupi, na verdade, que se acovarda diante de uma tribo inimiga, ele é capturado e ele implora para não morrer. E isso é inaceitável na cultura indígena. Como é que um guerreiro, né, se acovarda, chora, pede para ser solto, apela para que não seja morto, né, para que não seja comido pelos outros povos, pelos seus inimigos. E isso é descoberto, e o pai fica muito decepcionado, já que é um velho, né, tupi, cego, mas ele percebe, mesmo cego, que ele havia sido solto pelos timbiras. Não se sabe se pelo cheiro, o que foi que fez com que ele descobrisse. E ele fica muito decepcionado com o seu filho. Mas o filho, ao mesmo tempo, tem a oportunidade, a chance de mudar essa realidade. E nós vamos ler aqui um trechinho, é o último trecho desse poema. Um velho timbira coberto de glória guardou a memória do moço guerreiro. Observem o ritmo dessa poesia, é como batidas de tambor, do velho tupi. E à noite às tabas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente, meninos eu vi. E vi o brioso no largo terreiro cantar prisioneiro seu canto de morte, que nunca esqueci. Valente como era, chorou sem ter pejo, parece que o vejo, que o tenho nesta hora diante de mim. E agora, Canção do Exílio, que também é de Gonçalves Dias. Gostaria de ter mais tempo para que nós pudéssemos analisar esses poemas,
mas como nós não temos, eu quero deixar aqui apenas o gostinho da leitura, para que vocês o façam juntamente com o seu professor, ou mesmo pessoalmente, em casa, individualmente, ok? Vamos ler então a Canção do Exílio? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Olha só a exaltação da pátria. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores. Isso faz vocês lembrarem de algum hino que vocês conheçam? Será que tem alguma relação? Hino nacional, Canção do Exílio. Observem bem o patriotismo, né? O ufanismo aqui bem registrado. E esse poema foi escrito quando ele estava exilado em Portugal. Por isso esse jogo do cá e lá, o cá é em Portugal e lá é no Brasil, exaltando sempre a nossa floresta, a nossa natureza, e o sabiá, que é um pássaro típico também do Brasil. É uma literatura muito importante, marcadamente identitária, né, da construção da nossa identidade nacional, dessa exaltação do culto à natureza, né? Bem importante que vocês possam visualizar, analisar e até mesmo ler. Devido ao tempo, nós vamos colocar aqui as atividades, tá? Mas esperamos que vocês acessem ao portal para que vocês possam resolver e observar o que está sendo pedido lá para exercitar o que foi trabalhado aqui, ok? Muito obrigada por assistirem à aula, espero que eu tenha contribuído e até a próxima. Um grande abraço.